quando, então vou começar aqui, quando usar o verbo to be e quando utilizar o do e o does, que era isso que a gente estava falando, certo? Uhum. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer aqui é: possui ser ou estar na frase em que você vai falar ou está falando? Isso que a gente tem que se perguntar para saber se a gente vai utilizar o verbo to be ou o do e o does. Simples, né? Certo. Vamos deixar Sim. da forma mais simples de todas. Então, o que acontece? A gente vou aqui pegar uma tabela então que eu já tinha deixado preparada. Que o que acontece então aqui, ó? Sim, a gente vai falar o ser ou estar. Então, o que a gente vai ter para usar? O am, o are e o is, que foi aquilo que você aprendeu, lembra? Sim. Tranquilo. Então, pro I, você vai utilizar o am. Pro you, we e they, o are. E pro he, she, it, você vai utilizar o is. Concorda? Certo. Legal. Então, agora o que a gente tem aqui? Sempre se você utilizar mais um verbo, ele vai ter o ing. Então, talvez você percebeu nos textos que quando você utiliza outro verbo, vai ter ing. Por exemplo, eu estou caminhando. Percebe isso? I am running. I am walking. Caminhando é, Não, eu falei correndo, né? Walking, walking. walking. Então o que Walking. acontece? Olha só, esse ando é o nosso ing, por isso que eu coloquei ali embaixo, ó. E tem Então, o segundo verbo, né? isso, como é um segundo verbo, ing. Percebe essa questão aqui? Uhum. Legal. Agora eu vou colocar o outro exemplo aqui do do e do does, então. Ó, Tem do e algum mal. does. Eu tô escutando bem, mas tem um mal contado aí, viu? Que eu vi que ele aumentou, assim, outra vez. Eu não sei, Mas. deve ser meu computador. Ou é aqui? Não. Provavelmente, talvez o computador aqui, porque ele já tá meio que. Ele caiu no chão aí, deu uns pauzinhos aí, então talvez. Legal, então aqui ó, não tem ser e não tem estar na frase. O que a gente vai usar? Aí a gente vai usar o do, repete comigo então, do Do e does. e does. Que daí o do a gente vai utilizar pro I, pro you, pro they. Do, when, day. Certo. E o does pro he, she, it, que nem você falou. E o Repeat. verbo Terceira pessoa. volta ao normal. Sempre que você usar, o verbo volta ao normal. Exemplo, exemplo aqui então, deixa eu colocar aqui do lado. Eu estou caminhando, vamos colocar mais um. Eu caminho. Eu estou caminhando, aí você vai falar eu caminho. Eu estou caminhando todos os dias, por exemplo. E agora eu caminho todos os dias. Aí você não vai usar verbo to be, porque ó, não tem verbo to be aqui, é eu caminho. Então I walk, certo? Walk. Why I walk. Legal. Aqui então, ó, isso daqui é na afirmativa. Se você fosse fazer as negativas, por isso do do e do does, certo? Ó, vou colocar na negativo I am not walking. I am not, certo? Walking. Percebe? Walking. Certo. Agora, nesse aqui, ó, é só I walk, não tem verbo to be. E para negar a frase, eu preciso de um auxiliar ou do verbo to be. Aqui essa frase não tem auxiliar. Então o que eu vou fazer? Vou colocar I um do. auxiliar. I I don't. don't, ou do not, né? I Don't. do not, que é o Don't. don't. I don't. I I don't walk. don't walk. Exatamente. Certo. Simples assim essa questão. Certo então, Paulo? Uhum. Ótimo.